Feliz sábado, igreja! Eita, se assustaram? É um privilégio muito grande estar aqui. Eu acho que se eu estiver falando muito alto, abaixa um pouquinho, por favor, porque eu sou barulhenta. E aí eu estou cheia de coisas aqui, eu tenho que ficar presa aqui atrás, já me deram uma ordem, eu gosto de ficar andando, eu vou tentar me conter para que dê tudo certo aí, tá bom? Então é um grande privilégio, meu esposo já nos apresentou. E nós temos aí uma jornada de coisas muito interessantes, muito importantes, que o Senhor Jesus nos use, tanto ao falar quanto ao ouvir. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre família em diversos lugares, e a igreja ela tem um ministério muito bonito em relação a isso, e sempre tem proporcionado esses momentos de congressos, de palestras falando de famílias. Alguém aqui já participou de congressos assim, de palestras falando de família? Ok. Hoje nós vamos falar, hoje e os dias seguintes que estaremos aqui reunidos, vamos falar de coisas que talvez vocês nunca ouviram falar. Então, se preparem aí, preparem o coração e vamos ser direcionados pelo Espírito Santo, como eu disse, tanto eu que vou falar, que eu traga exclusivamente, unicamente a mensagem do Senhor, e a vocês que vão ouvir também, que isso possa ser interpretado da melhor maneira possível. E aí, mesmo que já tivemos aqui os momentos de oração, eu peço para você mais um momento, ficar em reverência aí do jeito que está, e vamos mais uma vez falar com o Senhor, por favor. Paizinho querido, mais uma vez estamos direcionando os nossos pensamentos a Ti. Nos usa, Senhor, que o Teu Santo Espírito se manifeste nesse lugar, que fale conosco e somente a Sua vontade seja dita e seja manifestada. Por favor, que o Senhor nos console através da Tua palavra, também nos oriente, nos admoeste, para a honra e glória do Seu nome, por Cristo Jesus. Amém. E aí nós ouvimos regularmente uma pergunta, e aí, como você está? E eu, às vezes, quando eu faço essa pergunta para alguém, a pessoa responde assim, estou indo. E geralmente eu pergunto, está indo para onde? Porque está indo, tem que saber para onde está indo, né? Está indo para onde? E como vai? Ah, mais ou menos, mais para lá, mais para cá. Vocês já devem ter ouvido esses tipos de respostas, né? E a pergunta é a família, como vai? Vai bem? Vai indo? Está parada? Como que está a família? Pensa aí a respeito disso. E nós vamos abordar, então, alguns assuntos relacionados a isso. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, por favor. Porque às vezes eu engato uma primeira aqui e vou embora. Eu falei para o Jânio, coisa tem de monte, tem tanto conteúdo, gente. A Bíblia ela é tão rica e que dá vontade de usar todos os versos bíblicos e todas as informações que a gente tem, mas a gente tem que ir com calma, né? Então, vamos tentar aí maneirar nessas informações. E aí, quando pensamos, então, nas promessas que são maravilhosas desse livro, como eu disse, eu trouxe para vocês aí alguns versos, nós já fizemos a leitura da Bíblia aí pelo meu benzinho ali, e aí nós vamos dar continuidade. Então, ali, nessa citação de Jeremias, que eu gosto bastante, ouve, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. E aí em Gênesis fala, e abençoarei todos os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias. Gente, que promessa incrível, não é? Olha que coisa linda, a nossa família ser bênção para outras famílias. E vocês vão entender um pouco sobre isso, como nós influenciamos outras pessoas conscientemente, sem perceber, como que se inicia as fases do desenvolvimento. Alguém assistiu lá o videozinho da propaganda? Alguém assistiu? Eu estou contratada, gente, para fazer propaganda ali, tá de boa? Ai, que bom. Sou novata nesse ramo aí, mas a gente tenta. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre hereditariedade, epigenética, sobre a constituição, então, da família. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje e outras coisas que nós vamos abordar aí no decorrer dos dias. Então, nós estamos vivendo tempos, o Alan comentou que aqui vocês têm uma vida um pouco mais sossegada, mais tranquila, mas mesmo assim, até aqui tem chegado muitas informações em como está as bases da família. Como isso tem se modificado, não é mais aquelas famílias tradicionais que nós conhecíamos. Eu não tenho muitos anos aí de experiência, mas pelo que eu tenho, consegui já ver muitas mudanças. E nós temos muitas ideologias, muitas teorias, e agora a filosofia, a meta seja feliz independente do que te faça feliz. A felicidade é algo que está internamente. Você não encontra fora, não encontra em ninguém. Se for encontrar em alguém, está no universo. E aí ele vai conspirar ou ele vai te favorecer. Não é isso que se falam por aí? E nós vemos como essas mudanças elas têm vindo, trazendo fortes influências também para as famílias cristãs. E eu falo aqui para uma maioria cristã, é isso?
Quem aqui não é adventista, não é cristão? Tem alguém aqui? Não? Beleza? Então, dentro desse contexto da espiritualidade na família, da influência da sociedade, nós vamos compreender como está acontecendo essas mudanças. Então, nós vemos vários fatores que estão atrapalhando aí, deixa eu ficar para cá, não sei se para não atrapalhar a leitura de vocês, e temos, em decorrência dessas crises, várias mudanças acontecendo em si. A própria pandemia, ela já causou muitas mudanças. Ah, é verdade, eu tenho que ficar aqui, né? Desculpa. Voltei. Então, gente, vou ter que ficar aqui na frente, enfim. Então, a própria pandemia, ela já trouxe algumas mudanças e nós vimos aí um grande número de divórcios, grandes números de violência física. Eu faço parte como que eu posso dizer? Sou coordenadora lá de combate à violência doméstica e ano passado nós tivemos índices altíssimos em relação a isso, porque as famílias ficaram muito juntas e não tinham mais o que fazer, então esses índices aumentaram. E nós vemos muitas coisas relacionadas a esse assunto, então não vou me apegar muito a isso para que a gente dê continuidade. Então, como que se constitui uma família? Inicialmente, muitas vezes nós não paramos para pensar que quando nós construímos a nossa própria família, quantos casados aqui? Olha que coisa linda! Então, a constituição desses lares, ele se dá a partir das nossas vivências, primeiro nos nossos lares com os nossos pais. Para que eu me torne uma mãe e uma esposa, eu vou carregar comigo a influência que eu vivi sendo filha, primeiro. Então, essas coisas a gente acaba não pensando muito. E nós vemos aí, dentro do estudo do comportamento humano, o quanto isso é significativo na constituição de uma nova família, que nós chamamos aí, então, a minha família, a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos, são ali a minha família nuclear, que é da onde eu venho. E aí eu vou construir uma nova família e vou constituir, que nós chamamos aí de uma família constituída. E aí, a partir de então, dessas informações que eu vivencio sendo filha, como eu observo os meus pais se tratarem, como os meus pais me tratam, como eu entendo esse meio onde eu fui inserida, a partir dessas informações eu vou, então, agora gerir uma família. E aí, o que acontece? Nós vemos muitas vezes, e você pode estar pensando, mas eu sou muito diferente lá do que eu vivi na casa dos meus pais. Geralmente, nós vivemos assim, ou eu levo para minha família uma constituição muito parecida com a que eu vivi, ou então eu sou totalmente diferente. E aí nós ficamos nesses opostos. Tá? Então, a criança, enquanto ela é pequena, essas influências que ela terá, principalmente em relação ao pai, à mãe e a outros membros influentes nessa casa, como os avós, como os tios, que às vezes fazem parte dessa nova constituição. A formação do caráter, então, da criança, a partir dessa constituição familiar, ela se inicia já desde o ventre. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais para frente. Não vou me apegar muito a isso agora, que depois eu quero entrar em detalhes a respeito disso. Mas nós vemos que os pais, a figura paterna, é algo insubstituível. A família tradicional, ela está perdendo aí numa porcentagem, segundo o IBGE, eu verifiquei as estatísticas no começo do ano, não sei se mudou alguma coisa, mas a família tradicional, onde tem o pai, a mãe e os filhos, está aí em torno de 49%. E os outros tipos de família ocupam a outra porcentagem. Nós estamos perdendo. E aí, não somente essas famílias aí onde tem 2 homens e 2 mulheres, que nós vemos que agora existe essa nova constituição, mas também filhos de pais solteiros, crianças que são criadas pelos avós, enfim. Então, eu ouço muito dizer que a criança, ela consegue viver muito bem só com a mãe ou só com o pai. E eu ouço muitas vezes pessoas dizendo assim, eu sou mãe e sou pai. Vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim, ou já falaram também. Eu ocupo muito bem os 2 lugares e meu filho não precisa de pai, não precisa de homem. E é um engano muito grande. Muitas vezes também eu atendo pessoas que vêm com alguns transtornos para a clínica e que ele fala assim, não, eu não tive pai, eu não conheço o meu pai, não conheço a minha mãe, mas não fez diferença nenhuma na minha vida. É impossível não fazer diferença, porque Deus, ele teve um propósito para nós. E o propósito é que tenha um homem e uma mulher, tenha um pai e uma mãe. Se não fizesse diferença, eu faria um filho sozinha. Ou o homem faria um filho sozinho. Então faz diferença sim. Mas às vezes isso é tão dolorido, é tão difícil eu acreditar, eu me apegar a isso, porque se eu acreditar nisso, eu vou sentir
falta, eu vou sentir dor. Então, às vezes, eu prefiro não dizer que isso me faz falta. E, às vezes, isso eu nem percebo mesmo. Às vezes a pessoa não está mentindo, às vezes ela não percebe mesmo. Então, o pai e a mãe é uma coisa que a gente vai ir falando no decorrer dos dias. Eles têm papéis fundamentais na constituição do indivíduo, de todos eles. Beleza? E aí, qualquer ausência dessas figuras, maternas ou paternas. E quando eu falo de ausência, não é somente quando o pai vai embora de casa ou quando a mãe vai embora de casa. A ausência paterna ou a ausência materna se refere também quando o pai e a mãe estão dentro de casa, mas não participa. Ou é aquela pessoa muito passiva, muito omissa, e aí é como se ela ficasse invisível e não participasse na constituição do caráter dessa criança. E isso vai trazer comprometimentos físicos, espirituais, emocionais e tudo mais. Então, esses jovens, quando saem dessa casa paterna, e aí ele vem com essas influências, com essa bagagem para construir, então, a sua própria família, geralmente, eu até deixei ali para poder ilustrar um pouquinho, cada um vem com as suas bagagens, cada um vem com a sua história familiar, e eu junto, então, essa família, e a partir dali, a minha nova família, que é essa família constituída, ela também será uma extensão da minha família nuclear, que é da família que eu vivi. E isso não tem como a gente evitar, porque nós carregamos mesmo, isso faz parte de nós, é a nossa história. E aonde nós formos, nós carregamos isso. Um desafio muito grande que eu percebo, em vários lugares, quando nós vamos falar a respeito de casais, de famílias, é entender, identificar o que é meu e o que é do outro dentro dessa bagagem. Imagine uma mudança, ou até mesmo uma viagem. Vocês estão aqui... Desculpa, gente, já secou a garganta aqui. Então, vocês estão aqui, trouxeram bolsas aí, né? As mulheres aí estão de parabéns, né? Porque a gente traz um bocado de coisa, enfim, trouxemos as bolsas. Imaginem se nós agora nos juntássemos todos e juntasse todas as nossas bagagens. Tirasse das malas, das bolsas, mas juntasse tudo. Depois, para a gente conseguir fazer a separação do que é de quem, não será muito difícil? Será difícil. Então, quando nós constituímos a nossa família, é mais ou menos assim. Cada um leva a sua bagagem e aí eu tenho que entender o que é meu e o que é do outro. Um exemplo muito simples disso, que eu gosto muito de usar, para que a gente consiga compreender nesses desafios de se manter casados, porque muitos levantaram a mão aqui que estão casados. Amém, muito bem, que se mantenham assim. Mas é um desafio muito grande se manter casado, não é, gente? É fácil? Os homens são fáceis, meninas? Os de lá não são, não. Os daqui são? São não, né? Gente, que povinho difícil. Teimosos, não são teimosos? São teimosos os homens daqui? São um pouquinho? Não, não são, não? Ai, que bênção. Beleza. E as mulheres? Gente, pense quanta indecisão. A mulher tem dia que ela mesma não se aguenta, não é? E a gente alisa o cabelo e de repente a gente quer enrolar. E aí a gente corta e de repente quer que ele cresça no outro dia. Porque muda assim. E aí olha pro marido, tô bonita. E se ele fala, tô bonita, ah, tá mesmo? Tem certeza? Tá. Se ele não fala nada, ah, não gostou. Eu tô muito feia. Enfim, nós temos os nossos conflitos aí. E manter-se casado, eu costumo dizer que é um milagre. Manter-se casado bem. Porque ficar casado com tudo ruim aí é fácil, né? Ou é difícil, não sei. Mas é um milagre você ficar casado e ficar bem. É um milagre. Para mim é um milagre. Não sei o que é para você, mas eu acredito assim. E trazendo esse tanto de bagagens aí, essa mistura toda, eu lembro que aconteceu uma coisa muito importante relacionada a isso, para que eu fizesse essa separação do que é meu e do que é do outro. O meu maridinho lindo, que vocês viram aqui falar, pense uma pessoa que gosta de andar atrasado. Gente, eu não sei se tem alguém que é mais atrasado do que ele. Ele melhorou muito, amém. Glória a Deus, o Espírito Santo tem feito um trabalho maravilhoso. Mas a pessoa gosta de andar atrasado. E pense alguém que não gosta de andar atrasado, sou eu. Mas com compromisso comigo, eu estou no horário certinho, até antes, porque eu conto com os imprevistos e tudo mais. Sim, cara de pau. E aí, durante a nossa vida, ele falava assim, eu vou ali. E cadê esse homem, gente? Ali passava o dia e não voltava. A pessoa aqui já estava desesperada, porque já achei que tinha morrido, que alguém já tinha arrancado os órgãos, e que não sei o quê. Daqui a pouco chegava com um sorriso aqui na orelha. A gente não sabe se mata, se briga, se fica feliz porque está vivo. E enfim, foi muitas situações assim na vida.
Pra você, olha, não tô exagerando, gente. Uma vez eu fiquei 4 horas dentro do carro esperando esse homem, porque ele foi ali levar um negócio e já voltava. Olha, se eu contar pra vocês, eu falei pra ele, se eu fizesse um livro de quantas horas eu já fiquei esperando ele, ia dar a história, viu? Mas vamos pular essa parte. Enfim, um belo de um dia, e às vezes ele esquecia que tinha compromisso comigo e me largava lá, ó, o dia inteiro. E aí, um belo de um dia, ele foi trabalhar, e aí mandou mensagem, já estava melhor, já noticiava o que estava fazendo, voltou para casa, estava voltando para casa, teve chuva, teve um monte de coisa, o homem não chegava em casa nunca. E não chegava, e não chegava. Eu falei assim, não, agora eu sou uma mulher transformada, eu não vou dar nenhum piti, tá tudo bem, tem trânsito, tem chuva, não é morte, gente, é chuva, simples. Então tá bom, então vamos confiar nisso. E aí ele chegava em casa às 8h30 da noite, deu 9, meia hora de atraso, deu 10, nada do homem. E aí eu comecei a disfarçar para os filhos não perceber que eu estava lá, né? Aí fui na rua, andei na calçada, tomei um ventinho e Senhor, ai protege, Senhor, não deixa morrer não e tal, e aquela coisa toda. E aí de repente, quando eu me dei conta, já era 11 da noite. Manda mensagem, liga, não recebe mensagem, só caixa postal. Aí eu falei, não, agora o que eu faço? Morreu mesmo. E aí, né, tentando ali controlar as emoções, segurar ali, de repente o homem chega. Glória a Deus, chegou, tá vivo, tá tudo bem. O que a gente faz primeiro? Hoje, né, agora, na época também já era uma mulher transformada, porque se fosse antes já ia com cabo de vassoura, agora transformada a gente pergunta. Então, meu amor, o que aconteceu? Dependendo da resposta a gente sabe o que vai fazer, né não? Aí eu pego ou não o cabo de vassoura. E aí, benzinho, o que aconteceu? Não, olha, foi um dia difícil, e choveu, e teve enchente, o metrô atrasou, e quebrou o celular, e não sei o quê. Acabou a bateria do celular, e não sei o quê. Aí tá, respirei fundo, falei, então é um motivo justificável. Mas eu estava com tanta raiva, eu não fiz nada, mas eu queria fazer. Porque não foi suficiente a resposta, e aquela coisa, eu falei, não, gente, eu tenho que entender o que acontece, que não é possível isso. E aí eu fui trabalhando isso, e aí eu lembrei que eu não suporto esperar, porque minha mãe, enquanto a gente era criança, ela deixava muito a gente, minha mãe e meu pai. Então eu ficava muito tempo sozinha, e aí ela ia ali e voltava 3 dias depois. E às vezes ela falava assim, ó, quando sentir saudade da mamãe, ou quando precisar, vai lá no meu quarto, não sei se vocês já ouviram essa técnica, gente, não é de Deus. Vai no meu quarto, vai embaixo da minha cama e me chama que eu vou ouvir de onde eu estiver e venho cuidar de vocês. Aí eu juntava meus irmãos e ficava um tempão embaixo da cama da mamãe chamando. E cadê que ela aparecia? Nada. Então isso me trazia grande sofrimento. Então na minha cabeça infantil, quando ela não voltava, porque ela dizia que ia voltar, que ia só ali. Se ela não voltasse era porque ela tinha morrido. Porque a mãe não vai deixar os filhos. E aí toda vez que alguém me deixava esperando muito, eu tinha a mesma sensação. E aí quem pagava era ele. Ele não está certo não de se atrasar, mas aí também, né, não precisava pagar o pato, né? E aí eu falei, não, então isso é meu. Eu quem tenho que tratar essa questão da espera. Ele também precisa, né? Porque não fala sério, deixar a mulher dessa esperando, né, gente? Mas tudo bem, mas eu, né, então. E aí, essa distinção que a gente faz entre o que é nosso e o que é do outro é um desafio muito grande, porque muitos conflitos são amenizados quando eu entendo que o problema está comigo, em mim. E enquanto família, a gente precisa fazer essa distinção dessa bagagem, fazer essa separação de tudo isso. O que vocês sentem quando vê essa foto? Essa imagem, mulheres aí de plantão, homens, o que vocês sentem quando vê essa imagem aí? Dá agonia, gente? É tranquilo? Ver essa imagem aí? Nós estamos ali falando de uma desordem até organizada, né? Porque tem desordem que é pior que isso. Tipo, o quarto do meu filho, dependendo do dia, dá um... Isso aí tá bom ainda perto do que fica lá. E a gente fala, filho, o anjo do Senhor não habita na desordem, então arruma isso. E aí nós vemos, então, que a nossa casa, muitas vezes, ela está muito organizada. Porém, quando nós vamos ver esses comportamentos familiares, estão em desordem. É um desafio a gente conseguir compreender o outro. Eu costumo dizer que nós precisamos interpretar o que o outro está querendo me dizer com aquele comportamento. E aí um dia um pai chegou em mim e falou assim, Andréia, a minha filha tem o dom de me tirar do sério.
E ela vive querendo fugir de casa. E aí o que eu faço? Dou uma surra nela. E aí eu falei para ele, você já parou para prestar atenção o que ela está querendo te dizer quando ela quer fugir de casa? Porque a nossa casa é o lugar mais seguro que a gente conhece. E quando eu quero ir embora desse lugar é porque esse lugar está sendo muito ruim, não é? Ninguém quer ir embora de casa se tiver tudo muito bom. É porque está difícil. Então, quando alguém olha feio, quando alguém grita, quando alguém esperneia, sei lá, enfia o dedo na goela, faz qualquer coisa, nós olhamos o comportamento. E aí nós precisamos tentar entender o que essa pessoa está querendo me dizer. E enquanto família, enquanto igreja, enquanto amigos, seres humanos, é um desafio nos relacionamentos nós conseguimos interpretar essa comunicação, que ela não é fácil. Nós vamos falar um pouquinho mais disso depois. E nós vemos então, na estrutura familiar, desordens de diversas esferas. Então temos aí emocionais, temos aí financeiras, temos de relacionamentos, de comportamentos, essas desordens espirituais. E quando a gente vai falar de conflito, faz parte da vida, faz parte da humanidade. Enquanto existir pessoas, vão existir conflitos. Mas tem conflitos que eles se sobressaem. É a forma que eu lido com eles, é como eu resolvo eles, que nós vamos aprender um pouquinho no decorrer desses dias. Eu prometo não ficar falando muito aqui hoje para a gente poder descansar, tá bom, gente? E aí eu trouxe para vocês alguns números. Não é para assustar, não é para a gente ficar se apegando ao que é ruim, porque nós temos outras coisas maravilhosas aí para falar, mas para que vocês, talvez, que não tiveram ainda essa compreensão, compreendam como está a nossa realidade. Muitas vezes nós ficamos fechadinhos lá no nosso mundo, e eu vou dizer para vocês, eu trabalho, eu fico muito tempo ali focada, eu não costumo acessar redes sociais, eu não assisto televisão, e para eu saber alguma coisa que está passando pelo mundo, geralmente, ou algum paciente me conta, ou eu tenho ali o meu informante, que é o meu marido, e chega e me dá ali as notícias, me atualiza legal. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque se não for assim eu não me atualizo. Porque eu fico ali no meu mundo e para mim o mundo está super tranquilo. E de repente já chegou o Covid não sei aonde, já caiu as torres gêmeas e eu não estou sabendo de nada. Estou lá em paz. E é bom saber, né? Não é bom a gente ficar sabendo o tempo todo, mas a gente precisa saber alguma coisa para poder saber o que fazer, né? Se chega lá em casa eu não estou nem sabendo, é aí, né? Então, essas coisas são só para vocês se situarem um pouquinho de como está a nossa realidade. Nós temos números assustadores em relação à condição psíquica da humanidade e todas as outras condições, então trouxe para vocês ali. Quando nós vamos falar de saúde mental, nós vamos falar em um dia só sobre isso, principalmente no meio cristão. Então, a saúde mental, ela tem sido agora famosa, né? Agora é moda falar que eu tenho ansiedade, ou é moda falar que eu tenho depressão. Nós estamos ocupando lugares altos, aí a ansiedade já faz tempo que estamos no primeiro lugar no mundo, depressão está aí entre o terceiro, tem alguns índices que falam que já estamos no primeiro desde a pandemia, enfim, está assustador esses índices. Nós temos aí, pelo menos 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental, tem algum transtorno psíquico. E isso são dados que eu acho que ainda estão baixos diante do que a gente vê. O Brasil está entre os 3 no planeta que menos dormem. Nós somos os mais sedentários. Estamos aí quase ocupando o 6º lugar no ranking de compra de psicofármacos, que são remédios para poder a gente conseguir sair da cama, para conseguir sorrir. Estamos tendo números assustadores realmente. Abandonos de crianças, né? Nós temos aí o suicídio, que está sendo também fazendo uma bagunça no mundo. Nós vamos falar quando chegarmos a respeito da saúde mental. Então, nós vemos, e eu vejo muito isso, eu falo lá em casa, o Alan falou aqui que nós não vemos a hora de Jesus voltar, porque está difícil. Não está difícil, gente? Quando é uma coisa é outra, né? Como ele falou aqui, parece que está um pouquinho mais tranquilo, mas cada um de nós temos as nossas dificuldades. Pode não ter na sociedade igual lá, porque nós estamos nos grandes centros, mas cada um tem as suas dificuldades. São dores, são perdas. Eu também não aguento mais. Eu ouço histórias horríveis diariamente. E eu falo, Senhor, volte logo, porque não temos mais nada para esperar daqui. Porque o mundo realmente jaz do maligno. Ele se apossou daqui e tem feito a festa. E glória a Deus que nós temos os anjos e temos o Santo Espírito para nos proteger. E aí, eu gosto muito desse texto. Vocês conhecem a escritora Ellen White? Todo mundo aqui conhece? Aqueles que não conhecem, é uma escritora norte-americana. Foi inspirada por Deus. Traz muitos assuntos
importantes para a nossa atualidade, muitas das coisas das quais ela já dizia lá na época dela e que agora a ciência está comprovando. E aí ela vai falar um pouco a respeito desse comportamento familiar. Eu vou citar bastante textos dela durante os dias que nós estivermos conversando aqui. E aí ela fala que aquele que quiser ser santo no céu, ele deve ser santo primeiro aonde? Na sua casa. Ou coisa difícil é ser santo em casa, gente. No trabalho a gente ainda consegue mais ou menos, na rua, com os coleguinhas, mas em casa, não é difícil? E aí, esse desafio então, de que já que eu quero ir para o céu, eu quero ter um encontro com Cristo, e eu preciso então ser transformada a partir da minha casa, e eu digo que assim, casamento é um estágio para o céu. Ser mãe é um estágio para o céu. Olha, se você for mãe, gente, é quase garantido o céu. Conseguir segurar ali, eu falo assim, ó, tá quase lá, porque olha, é um desafio, não é um desafio? Ser pais, ser homens que conseguem se manter fiéis ali a essa família, aos cuidados e tudo mais. E aí, lá em 1 Timóteo vai falar, então, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Não é forte esse texto? Então, não adianta eu vir à igreja, falar que eu sou ali uma pessoa exemplar, que eu tenho cargos, que eu sou líder, que eu faço tudo certinho, que eu faço trabalho missionário, que eu devolvo o meu dízimo, que eu guardo o sábado, que eu ajudo os meus vizinhos, se eu não cuidar da minha própria casa. Porque seria pior que um infiel ou um descrente. E muitas vezes eu vejo que nós acabamos nos dividindo entre nós mesmos, e eu gosto muito de contar, essa ilustração tem essa figurinha aí, essa imagem de uma, eu prometo que já estou acabando, gente, vou finalizar por aqui, já são 7h10, é isso, né? Para a gente poder descansar um pouquinho, vocês não ficarem cansados, e depois a gente continua. Então, essa imagem, ela é de uma das viagens que nós fizemos. Nós somos missionários e aí viajamos aí, às vezes fora do país, dentro do país, fazendo missão. E convido vocês a fazerem também, é uma experiência incrível, maravilhosa, é uma bênção. E nós estávamos em missão, nessa foto aí, estava ali no Amazonas, e durante todos os dias da missão, essas duas meninas, elas me convidaram para fazer um passeio de barco, e naquela correria ali eu acabei não conseguindo fazer no último dia. Eu falei, André, a gente está indo, você já está indo embora, você prometeu que ia fazer a viagem de barco. Eu falei, bora lá, gente, viajar de barco, só aventura naquele lugar. E aí, quando eu vou olhar o barco, o que era? Uma canoinha, como vocês viram ali, muito ruinzinha, cheia de buracos. A madeira, assim, na minha impressão, estava já pedindo, né, ultrapassada quase totalmente, né, filha? Mas beleza, prometi, bora passear no rio. Elas queriam me mostrar uma fruta que só dava não sei aonde num pé. E, enfim, vamos lá ver essa tal dessa fruta. Vim de São Paulo, né? Vamos ver a fruta. Entrei no barco. Eu, elas duas e esse garotinho, lindo, maravilhoso, que colaborou muito com a viagem. E aí eu me sentei no meio. Existe ali nessa canoa, aquelas madeiras, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de andar, mas pelo menos já viram. Tem essas madeiras que geralmente a gente senta nelas e beleza. Eu sou muito esperta, eu falei, não vou sentar. Porque a hora que eu entrei, o barco quase que ele afundou totalmente e a água ficou bem rente ali. Estava a mais, né? Porque eu não estava ali, então vocês estão vendo, né? Mas quando eu entrei, é pesadinha, o negócio afundou. Aí ficou rente o barco. Eu falei, gente, isso aqui vai afundar com certeza. Mas falei, então não vou sentar mais embaixo, que eu vou ficar mais protegida. Se a canoa virar, o que ia mudar, né? Eu ia cair de qualquer jeito, mas enfim, sentei ali. Para minha surpresa, o negócio furado, buraco para todo lado, começamos a andar, elas começaram a remar e a água começou a subir dentro do barco, não foi fora não, foi dentro. Mas tranquilo, porque o pior estava por vir. Aí o que acontece? O barquinho estava lá parado muitos dias embaixo da árvore lá, então imagine o que pode ter dentro de um barco parado muito tempo embaixo de árvores. Só aranhas. Mas nada, gente. Vocês pensarem em jacaré, cobra, aí não, gente. Só aranha. Só aranha. Muitas aranhas. E conforme a água subia, elas vinham boiando e vinham subindo em mim. Porque estava mais embaixo, então foi uma coisa incrível. E aí, eu já consegui superar alguns medos aí, mas assim, mesmo que a gente não tenha medo, a gente não gosta de bicho andando na gente, né não?
Aqueles bichos andando, subindo. E eu, gente, já tá bom até aqui, vamos embora. Não, André, tá com medo? Eu falei, claro que não, que medo que eu vou ter, né? Não tem medo não, vamos continuar em nosso passeio. Aí o menino, que estava com um potinho, e aí eu entendi para que era o potinho, que era para tirar água de dentro do barco e jogar para fora. Eu falei, gente, porque eu não pensei nisso, né? Beleza, então bora tirar. Só que o menino mais colocava água dentro do barco do que tirava. A moça, uma da frente remava, a outra de trás, ali tentando segurar, eu tentando tirar as aranhas de cima de mim. E aí pense a bagunça que virou esse barco. Enfim, estou aqui sã e salva para contar a história. E outro dia conto outras experiências para vocês de Manaus. O povo fala assim, só isso, não aconteceu nada, o jacaré não comeu, não viu um crocodilo, não afundou. Não, gente, estamos vivos aí, graças a Deus. Mas foi um desafio. Enfim, a gente foi e eu falei, gente, a gente vai voltar por esse mesmo caminho? Porque eu pensei, de repente, para voltar é mais rápido, né? Não, é por esse mesmo. Eu falei, ai, Senhor, protege, mantém, por favor. E ficamos todos bem. Mas o que eu entendo dessa história, dessa ilustração que eu quero trazer para você, nesse contexto familiar, é que muitas vezes, enquanto tem um tirando a água, o outro está colocando. Enquanto um está preocupado com uma coisa, o outro está preocupado com outra. E às vezes a gente acaba fazendo isso, e como diz o verso, se uma casa ela ficar dividida entre si mesma, como que ela vai subsistir? Nós temos o mesmo propósito, ficar bem, ficarmos felizes. Nossa, que passeio maravilhoso se fôssemos todos tranquilos, sem aranha, sem água dentro do barco. Aquele santo menino não colocando água para dentro, a outra tirando. Estaria melhor, mas tudo bem, foi uma aventura. Quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, não é assim interessante. É terrível, porque um quer ir para o lado, o outro quer ir para o outro. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. E nós identificamos que o problema está em quem? Sempre no outro, é claro, né, gente? Porque a gente não tem problema. E aí nós vemos pessoas, e já trabalhei com casais assim, que vêm do 5º casamento. E não desistem, continuam tentando. Eu admiro. Admiro, assim, a força, né, de vontade de continuar lutando. Mas não é assim, não. Tem que lutar de outro jeito. 5 casamentos. Não deu certo é porque o problema está em mim. Eu preciso também me entender, preciso compreender qual que é a minha responsabilidade nessa desordem, nessa comunicação, nas coisas que andam acontecendo, para depois eu conseguir entender o que é do outro. Então, o desafio que eu trago para nós nessa noite, né, que eu gostaria de falar, é com quem nós precisamos lutar. Estamos lutando contra o inimigo certo? Porque às vezes, como eu falei, eu não observo o comportamento do outro e às vezes esqueço que por trás dele também existe uma força e a Bíblia fala que nós estamos lutando contra quem? Contra o inimigo, contra potestades, não é? Forças poderosas do mal e que influenciam grandemente. Então, essa noite, para nós darmos abertura aí a essa série de assuntos que vamos falar, eu gostaria que você se comprometesse com o Senhor, não é comigo. E que quando saísse daqui não falasse, porque a Andréia falou que é assim, assim. Tudo que eu vou falar aqui, dentro do que for possível, o que eu falo, eu tenho base bíblica, base no espírito de profecia e também pela ciência. Não sou eu quem estou falando, eu estou só transmitindo uma informação. Então, quando saírem daqui, mesmo que não concordem, não concordo que aquela irmã falou lá, vai pesquisar, ver se é isso mesmo. A gente não precisa concordar. Entenda, faça uma análise de si mesmo. A ideia é que cada um de nós individualmente nos conhecemos para que nós possamos enfrentar os desafios. Quando nós vemos aí uma luta, e vamos ver os lutadores, geralmente nós temos ali um peso que precisa ser proporcional dos 2 lutadores, não é assim? Homens aí que eu não sei, que se gostam de lutas, que conhecem um pouco mais. Então nós temos 2 homens, se vão lutar, eles precisam ter o mesmo peso para que eles possam competir. Tem que estar na mesma modalidade para que eles possam competir. Então, quando eu vou competir com alguém, quando eu vou lutar com alguém, eu preciso conhecer também quem é o outro e quem sou eu. Se eu posso enfrentar ou não. E somente Jesus é quem vai nos dar essas condições de conseguirmos compreender quem eu sou, quem é o outro, o que é meu, o que é do outro. O propósito de Deus para a família é que nós fôssemos luz nesse mundo. Como Ellen White fala, que nós fôssemos espetáculo. E a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Nós precisamos transmitir esperança, precisamos levar paz. Mas muitas vezes não é isso que estamos passando de informação. E o mundo está um caos, como nós já falamos.
E nós precisamos ser restauradores, precisamos ser instrumentos de salvação nas mãos de Deus. E muitas vezes não vai depender do outro, vai depender de mim. Muitas vezes o outro não vai querer mudar, mas se eu mudar, o Senhor vai me honrar, porque é isso que Ele nos garante através da palavra. Vamos lá então. Beleza. Para a gente poder finalizar, eu quero ler um verso com vocês, Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. O Alan falou aqui no início, quando ele estava fazendo a abertura aí, falando do rei Davi e das condições que estavam aquelas famílias, ele falou a respeito do choro. Eu conheço muitas pessoas que não choram. Muitas não choram. Enquanto muitas chegam para mim que não conseguem parar de chorar. Homens de quase 2 metros de altura, falam, Andréa, me ajuda, porque eu choro por tudo o tempo todo, eu não consigo, não aguento mais isso. Enquanto outros perdem os pais, perdem pessoas significantes e não choram também. O choro, ele é uma bênção. Até Jesus chorou e ele deixou exemplo para todas as coisas. Mas o choro, inicialmente, ele vem como uma expressão de dor, de sofrimento tremendo. E quando nós não conseguimos chorar, quando a pessoa ela luta com esse sentimento, e mesmo que ela queira, ela não consegue chorar, isso vai causar danos psíquicos e danos físicos nesse indivíduo. Porque o choro, ele é uma válvula de escape. Tem um rapaz que eu trabalhei com ele há algum tempo, né, fazendo ali os atendimentos, e por 2 anos nós tentamos para que ele conseguisse derramar uma lágrima, que ele não conseguia. E ele queria tanto chorar e não conseguia. O choro, ele precisa acontecer, porque ele, como eu disse, ele é uma válvula de escape aí, faz parte da nossa estrutura, da fisiologia em si. Mas não era para existir. E aqui, no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 4, eu gosto muito desse verso, nós vamos finalizar com ele falando. Verso 4, aqui na minha versão, fala assim, ó. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. E aí ele continua. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Que cada dia nós possamos ter essa oportunidade de sermos feitos novamente, de sermos refeitos, de sermos restaurados, de sermos transformados, e que isso seja para a glória de Deus. E um dia isso vai acabar e já está chegando, falta só mais um pouquinho. Se você está aí sofrendo, eu não sei quais são os problemas, enquanto estava em casa pensando no que trazer para vocês, orava por vocês e falei, Senhor, eu não conheço aquelas pessoas, não tenho ideia de quem são, não tenho ideia das suas experiências de vida e das suas dores, mas o Senhor sabe. E Ele promete aqui que não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. E está faltando só um pouquinho. E logo, em nome de Jesus, sairemos vencedores. Amém. E que possamos nos encontrar no céu e felizes falarmos também a respeito de hoje e a respeito de vários outros dias. Que o Senhor Jesus seja conosco.